Diego, o que que você vê, cara, como a próxima etapa da evolução do marketing de conteúdo, né? Como tecnologia ou como tendência? Porque hoje a gente vê cada vez mais, né? A tendência, mesmo que eu vejo, né? Dos profissionais construindo não só marcas, mas os profissionais das empresas, né? Das multinacionais construindo autoridade através de conteúdo nas redes sociais, né? E marcas também. Então, como que você vê a próxima etapa, seja tecnológica ou como tendência do negócio? Ótima pergunta, e esse é o assunto que me mais motiva e eu mais penso sobre nas horas vagas, digamos assim. Nas horas vagas, não, no trabalho também. Mas como que eu vejo isso? Eu vou quebrar em dois grandes grupos de transformações que eu vejo acontecendo. Acho que a primeira é a mistura entre o que é o conteúdo e o que é a experiência do conteúdo. Você tem que ir até a ponta, você tem que entender como é que o cliente está recebendo aquilo, como é que você está personalizando aquilo para ele. Isso é uma coisa que tem crescido muito. A gente tem visto é, é, diferenciação do lado da experiência como um fator competitivo. A gente tem vários, especialmente em tempos de mudanças de regras de privacidade, mudanças de regulação de coleta de dados, a morte dos cookies e tudo mais, o conteúdo ele sendo um fator chave de personalização, ele sendo um diferencial na escolha de qual marca e quais informações pessoais do Diego ele quer dividir com a Rock. Ele confia nessa marca, ele está feliz com o que ele está recebendo. E cada vez mais o valor do que lá fora se fala declare data, basicamente são dados declarados que você escolhe compartilhar de forma bem diferente de cookies, de rede de publicidade e tudo mais. Então, acho que essa é a primeira transformação. Assim, o conteúdo ele não é só o conteúdo, ele começa a vir da ideia até o que o cliente está tendo a experiência na página, o formulário. Essa é uma tendência muito forte que eu tenho visto. E eu acredito que isso vai ser cada vez mais integrado e você vai ter cada vez mais personalização lá na ponta, porque você consegue ter inputs e feedbacks em tempo real do que está funcionando. Acho que é uma transformação massiva. A Você acha que, segunda... só um parênteses sobre isso, Vai tá? lá. Assim, você acha que isso vai fazer parte até como ferramenta de personalização de CRM, por exemplo? Sem dúvida. Eu O falo isso porque SEC... a minha empresa trabalha, né, com uma das maiores marcas de chocolate do Brasil. Né, nós cuidamos do CRM deles e a gente vê essa necessidade de experiência de conteúdos personalizados surgirem cada vez mais forte no CRM, na jornada, né, da experiência do cliente, né? Para não ficar só no transacional, né? Exato. E as pessoas elas querem sentir que elas estão recebendo algo que gera valor para elas e que tem um fator único ali. Ela não quer só mais consumir. Ela, quando você pega as redes sociais, o tempo inteiro as pessoas estão reagindo e interando, interagindo, desculpa. Às vezes eu penso em inglês, interacting, e faço uma tradução ruim em tempo real. A gente mudou a companhia para inglês e isso causa um caos na minha cabeça às vezes ainda. E você já não sabe mais o que é o CMS, o que é o CRM, porque não é sobre você ou sobre as suas ferramentas, é sobre o que o cliente está tendo lá na ponta e como é que você usa isso. Então, aquele e-mail estático que você mandava para um cara, às vezes você poderia usar para coletar dados e personalizar para diversos segmentos na página, no conteúdo, em vários aspectos. Isso que eu estou falando não é novo, mas está sendo cada vez mais integrado. Isso era algo que é amplamente conhecido na indústria de e-commerce e afins, mas é algo que ainda é novo para os publishers. É um mercado que andou um pouco mais devagar. E-commerce é super desenvolvido nessa área, inclusive. E eu acho que tem uma outra grande tendência aí que também está acontecendo em paralelo, que é o impacto que a inteligência artificial vai ter no mercado de conteúdo.
Eu estou fascinado com o que GPT-3 e outras tecnologias que criam conteúdo de forma robótica e em escala. Você pode criar milhares de artigos por um robô em minutos, usando algoritmo, mas isso causa duas consequências muito interessantes. Acho que a consequência é que o custo de produzir um conteúdo ele vai baixar para cada vez mais próximo de zero. Porque se um robô consegue escrever um artigo, ele baixa para zero. Em tese, porque o que acontece quando isso acontece? O primeiro é que um conteúdo criado por um robô, ele não é necessariamente super articulado, ele não tem emoções, ele não tem opiniões, e aí as pessoas começam a ter conteúdos que elas ignoram e conteúdos que elas amam. E aí o papel do artesanal ele passa a ser mais valorizado. E eu acho que a gente está vendo um preview dessa transformação acontecendo nesse momento, que a gente tem um volume muito grande de conteúdo sendo criado na web, mas eu assino o New York Times, eu assino The Information, estou pagando para consumir conteúdo, porque eu não dou conta de lidar com esse overload. Eu acho que para as marcas terem a atenção da audiência que elas buscam, elas vão ter que encontrar essa sua personalidade, essa sua emoção, essa razão no conteúdo que criam, porque eu acho que inteligência artificial vai mudar o jogo. Vai ser uma coisa que vai aumentar muito a quantidade de conteúdo, mas ele não vai cumprir o seu papel completamente. Então eu vejo que nos próximos 10 anos a gente vai ter robôs produzindo conteúdo cada vez melhor. Por outro lado, a gente vai ter uma saturação de atenção e interesse. E as pessoas vão ficar cada vez mais seletivas. O conteúdo que é premium, ele vai ter cada vez mais valor. Eu acho, até o exemplo do New York Times, assim, eu acho que se a gente olhar 5 anos, talvez 7 anos atrás, a gente achava uma coisa estranha você pagar por filme digital, assinar um paywall era algo de outro mundo. E cada vez mais a gente vê a gente consumindo Spotify, Netflix, o Prime e vários outros, o New York Times. E é claro que você tem a vertente que as marcas estão entendendo isso também e estão cada vez mais sofisticando e evoluindo a qualidade do que produzem e também a experiência. Acho que essas são as duas apostas. Eu acho muito legal isso que você falou e tem conectando aqui os pontos, né? Eu também era desses que eu não vou pagar um paywall, né? Assim, eu acho esse conteúdo em outro lugar, só que cada vez mais é difícil achar o conteúdo de qualidade. E hoje, claro, fora subscriptions de consumo de mídia, né? De vídeo, de áudio, eu devo ter, sei lá, meia dúzia de subscriptions, pelo menos, né? De fontes de conteúdo, porque eu pago pela curadoria e pela qualidade. Que é o que você está falando, que vai ser cada vez mais escasso. Né? E quando eu olho para o que eu consumo hoje, e aí eu diria que talvez, e eu não quero fazer uma generalização talvez errônea aqui, tá? Mas eu diria que eu e você, a gente tem um hábito de consumo mais intenso que a média, acredito. Talvez eu esteja errado, mas a gente é tentando descobrir a última coisa e seguir a última tendência. E é uma mudança de paradigma muito grande, assim, porque antes eu seguia múltiplas fontes porque era gerenciável, hoje não é mais. Hoje eu pago por caras autoritários que eu quero seguir. Então eu assino o New York Times, o The Information, tenho certeza que você assina vários outros. Exatamente. E marcas com as quais eu estou tendo um relacionamento muito legal. Então, eu adoro ler o blog da Gong.io, eu adoro ler o blog do ZoomInfo. Eu acho que as coisas que a Autodesk tem feito de conteúdo estão incríveis. E é isso, o meu curador virou ou o reputable creator, like o New York Times, ou virou uma marca que é referência e está conseguindo ganhar esse espaço no coração das pessoas. Engraçado, né, que 15 anos atrás a gente usava os agregadores de feed de RSS, né, para assinar os blogs que a gente gostava, né?
e aí a gente consumia isso como fonte primária de conteúdo, mas hoje também eu vejo que eu estou muito nessa da seleção, eu não quero a notícia, eu quero a profundidade e a opinião, né? Eu amava Bloglines e Google Reader e assinava todos os 5, 6 blogs de tecnologia que cobriam. E aí quando saiu uma notícia, sei lá, o Facebook fez tal coisa, você recebia ela 5 vezes. Hoje a gente não consegue mais consumir aquilo 5 vezes. Você vai falar assim, olha, para cobertura de privacidade no Facebook, eu sigo The Information e o Wall Street Journal. Exato. É óbvio que eu estou sendo super nichado aqui, mas esses são os dois que eu realmente sigo nesse assunto, que é um assunto que me interessa, não só o Facebook, mas privacidade como um todo. E eu acho que o leitor de RSS ele acabou perdendo o sentido, porque se você colocar tudo que produz conteúdo lá, você não vai conseguir acompanhar. Ele vai estar sempre com milhares de coisas, né? E eu lembro do Google Reader, finado Google Reader, né? Naquela época de 2009, 2010 era isso. Então tinha TechCrunch, no auge do TechCrunch, né? Read Write Web, entre outros, né? E poucos sobreviveram. Hoje vejo poucos. Eu via muito o blog de Fred Wilson, Brad Feld, né? Então que continuou produzindo muito conteúdo, mas acho que é tanto overload de informação que foi se perdendo, né, num mar de outros veículos e outras coisas de muita qualidade que surgiram. Até vi, né, nem querendo antecipar, mas quando você colocou na pauta, né, dica do que você consome, tipo Knowledge Project, né, do Shane Parrish, né? Extremamente denso, né? Um podcast longo, né? Profundo. Você tem que estar até no mood certo para consumir esse tipo de conteúdo, até, né? Sim, porque de certa forma você cria uma identificação pessoal com aquela marca Knowledge Project, com o Shane, e você sabe que quando você vai ver um podcast dele, você sabe que ele preparou e trabalhou muito duro para construir aquilo ali. E cada vez mais eu vejo isso em comunicação como um todo. Não é só no post ou no podcast, nessa uma visão cada vez mais integrada de coesão.